Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à quarta e última unidade do módulo final do curso Fortalecimento dos Conselhos e Fundos Municipais das Pessoas Idosas em Santa Catarina, com foco SC, que faz parte das ações de execução do Pacto Nacional de Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa. Nesta aula narrada, abordaremos a aplicação dos recursos do fundo e, especialmente, a análise dos procedimentos para realizar boas parcerias entre a administração pública, as organizações da sociedade civil, as empresas e os cidadãos. Vamos lá? Na unidade 4, os objetivos são: conhecer o plano de ação e o plano para aplicação de recursos, aprender a realizar editais de chamamento público, aprender a realizar seleção e acompanhamento dos projetos, reconhecer a importância do relacionamento entre fundo e os investidores sociais. Antes de falarmos sobre o plano de aplicação dos recursos do Fundo do Idoso, cabe aqui fazermos algumas importantes observações. Por ser um fundo especial, os recursos arrecadados estão vinculados à realização de determinados objetivos ou serviços específicos que são estratégicos ao desenvolvimento nacional. Nesse sentido, os recursos do Fundo do Idoso devem ser utilizados exclusivamente para a implementação da política de promoção, de defesa e de proteção dos direitos da pessoa idosa. No entanto, cabe esclarecer que seus recursos têm natureza complementar e não servem como fonte substitutiva das políticas públicas de caráter continuado ou para suprir deficiências orçamentárias do Estado. Assim, a utilização dos recursos do fundo deve observar 3 diretrizes. Os recursos não devem ser utilizados para financiamento de políticas públicas obrigatórias do Estado voltadas à pessoa idosa, exemplo, pagamento do benefício mensal do salário mínimo previsto na Lei Orgânica de Assistência Social. Os recursos não devem ser utilizados para a manutenção do próprio Conselho, exceto para a formação e qualificação dos conselheiros ou de pagamento de despesas do conselheiro quando em missão representativa. A liberação de recursos é condicionada à deliberação autorizativa em plenária do Conselho de Direitos da Pessoa Idosa. O plano de ação refere-se ao planejamento de ações políticas para aprimorar a rede de atendimento à pessoa idosa no município. Seu conteúdo ultrapassa a existência do Fundo do Idoso e os limites de recursos que foram captados nesta conta. O plano de ação deve abranger também os recursos do próprio orçamento público municipal destinados à área temática da pessoa idosa, visto que o Conselho de Direitos é o órgão competente para supervisionar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a política nacional da pessoa idosa no âmbito de sua respectiva instância político-administrativa. Esse plano de ação deve ser construído com base em diagnóstico qualificado, capaz de identificar lacunas e fragilidades da rede de atenção, bem como a distribuição territorial da rede de serviços. Já o plano de aplicação prevê como será a destinação das verbas do fundo. Nele devem constar os respectivos programas, ações e projetos a serem executados, os quais devem estar intimamente relacionados às prioridades definidas no plano de ação. O Conselho de Direitos deve ordenar as prioridades indicadas no plano de ação para deliberar em reunião plenária o montante de recurso do Fundo do Idoso destinado ao atendimento de cada uma das prioridades e assim definir o plano de aplicação de recursos. Cada prioridade eleita deve ser desdobrada em metas que possam indicar à administração pública e à sociedade a forma como os objetivos serão alcançados. Elaborado o plano de aplicação de recursos, o documento deve ser encaminhado ao Executivo para ser incluído na respectiva proposta orçamentária a ser apreciada pela Câmara Municipal. A liberação de recursos do fundo ficará condicionada às decisões constantes no plano de aplicação. Procure na plataforma do curso o modelo desse plano para colocar em prática seus conhecimentos. O edital do chamamento público é o instrumento convocatório para participar do ato de competição, o qual traz as normas que devem ser observadas pela administração pública e pelos interessados. Para o planejamento do edital, o Conselho de Direitos deve estabelecer um rol de critérios de seleção capazes de induzir à proposição de projetos conectados com o plano de aplicação aprovado, assim como deve indicar elementos obrigatórios ao projeto e o seu plano de execução mínima. Para a boa confecção do edital, é necessário prever programação orçamentária, objeto da parceria, entidades elegíveis e impedimentos,
datas, prazos, condições, local e forma de apresentação das propostas, critério de seleção e de julgamento das propostas, metodologia de pontuação e peso atribuído aos critérios, valor previsto para a realização do objeto, condições para impugnar o edital e os resultados, minuta do instrumento de parceria a ser firmado. O edital deve prever as causas de impedimento para que as entidades participem do chamamento, a exemplo da ausência de prestação de contas em outro contrato com a administração pública ou a irregularidade na sua constituição. A elaboração adequada do edital exige que o Conselho de Direitos já tenha decidido sobre o modelo de captação dos recursos para o fundo, conforme explicamos na unidade 3. Essa decisão reflete aqui, porque se a escolha for pela captação direcionada, o edital pode prever a apresentação de projetos de forma contínua sem a observância de um curto espaço temporal. Ainda no caso de captação direcionada, o edital pode prever a retenção de um percentual dos valores captados como forma de garantir financiamento para projetos que são importantes à política pública do município, mas que apresentam maior dificuldade de obter recursos. Além disso, o edital sempre pode prever a atuação em rede, permitindo que 2 ou mais organizações da sociedade civil se reúnam para atuar de forma cooperada no alcance de objetivos comuns. No tocante às entidades proponentes, o edital deve indicar se há necessidade de que elas sejam previamente cadastradas junto ao Conselho de Direitos da Pessoa Idosa ou em algum outro sistema de gestão da administração pública municipal. Pode também prever a exigência de uma declaração de experiência com trabalhos voltados à pessoa idosa. Em regra, os editais de chamamento público devem indicar uma comissão de seleção, órgão colegiado composto por ao menos um servidor público efetivo, para processamento e julgamento das propostas apresentadas. No caso dos fundos do idoso, é permitido que esse papel seja exercido pela própria comissão gestora do fundo. A atuação efetiva do Conselho de Direitos no planejamento do edital é, portanto, peça-chave para que as parcerias firmadas entre a administração pública e as organizações da sociedade civil sejam exitosas. A seleção, o monitoramento e a avaliação das parcerias pelo próprio Conselho de Direitos da Pessoa Idosa privilegiam sua dinâmica de participação social e a descentralização das políticas públicas, constituindo-se como mecanismo de fortalecimento da cidadania. Assim, o Conselho de Direitos deve escolher cuidadosamente as entidades parceiras por meio de um processo de seleção transparente e objetivo, verificar para a classificação dos projetos aprovados o grau de adequação das propostas aos objetivos específicos do programa ou da ação em que o possível parceiro se candidatou, verificar outros critérios de adequação, como capacidade da proposta de realizar inovação ou estímulo à diversidade, desde que previsto no edital. A proposta, para ser aprovada, precisa apresentar critérios mínimos, isto é, precisa apresentar a descrição da realidade do objeto da parceria e o nexo com o projeto proposto, as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores de acompanhamento, os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas, o valor global, o modelo mínimo do plano de trabalho. Após a entrega do plano de trabalho, a comissão de seleção deve se reunir para emitir um parecer técnico que expressamente se pronuncie sobre o mérito da proposta, a identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização da parceria, a viabilidade de execução da proposta e a verificação do cronograma de desembolso. Quanto às formas de monitoramento e avaliação do projeto aprovado, o Conselho pode realizar visitas técnicas in loco, pesquisa de satisfação, relatório técnico de monitoramento e de avaliação, controle social. Para atribuir maior legitimidade ao processo, o Conselho de Direitos deve buscar dar ampla divulgação aos mecanismos de monitoramento e de avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com os recursos do Fundo do Idoso. Quanto à prestação de contas, a administração pública e o Conselho de Direitos devem verificar se a parceria realizada está sendo executada nos termos pactuados e se os recursos públicos estão sendo adequadamente utilizados. O relatório de execução do objeto deve demonstrar quais as atividades e projetos foram desenvolvidos, as metas propostas no plano de trabalho e os resultados efetivamente alcançados. Excepcionalmente, no caso de descumprimento de metas e de resultados, deve ser exigida a prestação de contas financeira,
devendo nesses casos ser produzido um relatório financeiro que demonstre as despesas e as receitas realizadas e sua vinculação com o projeto. O prazo de prestação de contas é de 90 dias a partir do término da parceria ou do final de cada exercício, se o prazo for superior a 1 ano, devendo seus relatórios serem disponibilizados em plataforma eletrônica para ampla divulgação. Uma vez apresentado o relatório de prestação de contas, o Conselho de Direitos e a Administração Pública podem aprová-lo integralmente, aprová-lo com ressalvas ou podem rejeitá-lo. Os fundos de direito são um instrumento de garantia de recursos para o financiamento de áreas consideradas estratégicas ao desenvolvimento local, mas especialmente podem constituir-se como instrumento de mobilização de diferentes atores ao redor de ações transformadoras da realidade social. Para isso, no entanto, é preciso que se sintam parte integrante do processo de transformação. Nesse sentido, o Conselho de Direitos da Pessoa Idosa e a Administração Pública devem dar ampla divulgação aos programas, projetos e ações envolvendo os recursos do fundo. Especialmente, devem realizar devolutivas aos investidores sociais que eventualmente tenham contribuído ao fundo, já que a ausência desse retorno costuma levar à falta de confiança e ao desengajamento. A comunicação com esses investidores sociais deve ser capaz de informar sobre os resultados concretos alcançados pelos programas, projetos e ações financiadas pelo fundo. Para isso, deve trazer indicadores claros, observar periodicidade de informes, indicar os impactos esperados e aqueles já alcançados, ter uma linguagem acessível. Finalmente, o Conselho de Direitos deve cuidar para que as ações do fundo sejam transparentes, comunicando a toda a sociedade os valores arrecadados e os beneficiários dos recursos, de modo a conferir legitimidade às deliberações adotadas. Parabéns! Você chegou ao final do último módulo do nosso curso sobre funcionamento dos fundos municipais de direitos da pessoa idosa. Para colocar em prática tudo o que você aprendeu aqui, como sempre, pedimos que, além de assistir esta aula narrada, leia a apostila, faça os exercícios de fixação e demais atividades descritas no guia de estudos. Depois, com todo o conhecimento adquirido, você estará apto a realizar o teste final do curso e assim garantir o certificado. Bons estudos e sucesso!